Meus irmãos, saudações de graça e paz, saudação fraternal da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Estamos aqui para mais uma aula de teologia, tá? Vamos dar continuidade de onde nós paramos na aula passada, tá bom? Mas para isso a gente vai estar orando agora para que o eterno Deus nos revele o seu Espírito por trás da letra. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por esta aula que será entregue aos teus filhos, que essa aula possa produzir efeito positivo no coração, na mente dos teus filhos, que toda palavra que for direcionada venha a ser guiada pelo teu Espírito Santo. Nos revele, Senhor, o teu Espírito por trás da letra, porque assim está escrito, que a tua palavra é Espírito e vida. Senhor, nos direcione. Nós não abrimos mão, Senhor, da tua presença, porque a primazia que é a tua presença. Querido e doce amigo Espírito Santo, me conduza, me direciona, para que o teu nome seja glorificado e que a palavra que vai ser ensinada, que vai ser lecionada, possa produzir 100 por uma, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos lá, gente. Matéria em voga, antropologia, tá? Nós paramos no quadro, que eu vou dar sequência, tá, a esse quadro. E eu tenho certeza que vai ser de suma importância para o teu crescimento, para o teu ministério e para o teu aprendizado, tá? Vamos lá. A propósito, na apostila nós estamos na página 101, primeira página ainda, né? Vamos lá. Tá dando para pegar legal aí? Tá show? Então tá bom, vamos lá. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Deixa isso aqui bem destacado em parênteses.
pegar legal, tá? Eu vou escrever o quadro e depois eu venho lendo e explicando a todos vocês, ok, alunos? Isso aqui é importante e vale destacar.
sair da frente para vocês terem o foco. Quando eu ficar aqui para ler, quando eu ficar ali é para vocês terem um foco. Mas tá pegando legal, não tá? Tá. Tá? Deixa vocês pegarem o foco aí. Qualquer coisa também, vamos tirar foto, postar no grupo. Sim, obrigado. Qualquer coisa também vamos estar tirando foto, tá? Para poder postar no grupo, para vocês terem acesso a toda essa escrita aqui, tá? Vamos lá. A gente paramos falando sobre os 3 céus. Quando a gente lê em Gênesis, no período da criação, vai estar escrito: no início criou Deus céus e terra, tá? Céu sempre aparece no plural, terra singular, céu no plural, fazendo a divisória de aurônios ou aurânios ou ourônios, tá? Mesorânio e eporâneo, tá? Eporâneo vai ficar no outro quadro. Vamos lá. Aurônios. Essa palavra vem de auros, tá? Do latim, que quer dizer ventos, brisa, celeste, o céu azul e atmosférico que vemos sobre a terra, onde estão aves, nuvens, relâmpagos e trovões, e as tempestades se formam e onde voam os aviões e etc. Tá? Vamos ler Salmos de número 119, aliás, 19, do 1 ao 3. Salmos de número 19, vamos ler do 1 ao 3. Escrito está, ó: os céus manifestam a glória. Você vê que a expressão céus está no plural, tá? Quando você me reparar eu olhando para cá, porque minha esposa está aqui, vida está aqui, tá, gente? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Isso aqui é tremendo, por quê? Porque sem fala, a noite sabe quando tem que aparecer. Sem fala, o dia sabe quando tem que aparecer. Então, eles se comunicam, tá? Mas pegando um adendo aqui, sobre Salmos de número 19, do 1 ao 3, a palavra céu aparece no plural, tá? Outro aqui é o mesorânios, tá? Ou mesoranos, que vem da palavra meso, que significa metade, meio ou entre, tá? No meio, entre um lugar e outro, tá? É o céu estelar e planetário ou astronômico, onde estão os astros e as estrelas, as galáxias, região fora da atmosfera, onde circulam os meteoros, meteoritos, os satélites artificiais e outros artefatos lançados desde a Terra, onde prevalece, isso aqui é válido ressaltar, onde prevalece o negro, tá? Ou seja, a escuridão, tá? Coloquei entre parênteses aqui trevas, tá? Vamos ler Salmo de número 8, versículo 3. Salmo de número 8. Salmo de número 8, parágrafo 3, ou verso 3, escrito está: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste. Uma observação aqui que a gente precisa pontuar, nesse pormenor que é de muita relevância. O salmista Davi está dizendo que quando eu contemplo, quando eu vejo os teus céus, gente, é impossível ver os 3 céus no âmbito carnal.
só consegue ver os 3 céus no âmbito espiritual. Por quê? Se a gente olhar com visão carnal, a gente só vai conseguir ver isso aqui, ó. Só esse aqui. Só esse céu aqui, que é o céu do pássaro, que é o céu da nuvem, que é o céu do avião. Só esse céu. Quando o salmista diz que quando vejo os teus céus, ele está falando, eu passei por esse período carnal, por esse céu aqui, que é o primeiro, eu passei pelo mesorânio e contemplei o eporâneo, tá? Então, automaticamente, a Bíblia sempre vai nos apontar 3 céus, ok? E é o céu sidéreo, ou espaço sideral. Uma observação aqui, teologicamente, chamamos este lugar como regiões celestiais. Aqui a gente precisa apontar algumas coisas aqui. Primeiro, vamos ler Efésios. Vou botar aqui, vamos ler Efésios. Vou botar os textos aqui embaixo. Vamos lá, Efésios. Capítulo 1, versículo 3. Vamos lá. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Escrito está: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas, não é uma, não é duas, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, tá? É claro que a gente está olhando o céu e colocamos aqui no quadro de baixo para cima, tá? Esse texto aqui, o Espírito Santo está direcionando Paulo a falar para a igreja de Éfeso que Deus, através de Cristo Jesus, abençoou a gente aqui, ó, nos lugares celestiais. Porque primeiro sai do eporâneo, vem para o mesorâneo, para depois chegar aqui no Aurânios, ou Ouronos, aonde nós habitamos. Então, a pergunta é, se em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos, por que é que não estamos vivendo elas? Porque existem coisas que estão retidas aqui, que precisam se desprender para que a gente possa tomar posse, para que a gente possa alcançar vitória. Quer ver? Abre comigo, por favor, em Daniel. Daniel. Capítulo 10. Vamos ver qual versículo, até qual versículo vamos ler. Não vou me estender. Vamos ler. Deixa eu ver. Mas eu preciso ler até 22, sim. Daniel capítulo 10. Até 21. Até 21, né? Isso aí. Daniel capítulo 10. Do versículo 10 ao 21. Vamos lá. Diz assim, ó. E eis que uma mão me tocou e fez com que eu me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Deixa eu pontuar aqui. Esse ser aqui é um arcanjo, né? É um principado, né? Que a gente chama de príncipe. A palavra, o prefixo arque significa líder, tá? Só que o interessante aqui é que o mundo espiritual e a região celeste sabe quem é Daniel. Conhece quem ele é. Versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Você observa que o anjo não faz
questão de dizer que eu vim por causa da tua oração. O anjo faz questão de dizer que eu vim por causa das tuas palavras. Sinal de comando. Pega isso aqui. Com a tua boca você se abençoa ou você se amaldiçoa. Uma observação aqui. Quando a gente olha dentro de um quesito bênção e maldição, se a gente olhar à luz da Bíblia Sagrada, a gente vê que muitas pessoas entram em decadência em si porque elas se sabotam com suas palavras. Isso aqui é válido dizer que existem palavras que têm que ser cortadas do nosso cotidiano. Existem palavras que têm que ser cortadas do nosso vocabulário. Por exemplo, essa semana eu estou todo enrolado. Outro exemplo, droga. Ah, isso aqui tá uma droga. Você automaticamente está amaldiçoando aquilo que você tem. Então existem palavras que precisam ser cortadas do nosso cotidiano em nome de Jesus. Prossigamos aqui a leitura. Então, certo tipo de palavras você tem que cortar. Se a gente olhar para Elias, ele vai dizer assim, sobre a minha palavra não vai chover. E não chove. Você não vê Elias dizendo, assim diz o Senhor que não vai chover, não. Ele falou, segundo a minha palavra. Porque Deus, quando formou o homem, Deus fez o homem o quê? Para dominar, crescer e multiplicar. Então, com a sua boca você abençoa ou você amaldiçoa. Tá? Então, muito cuidado com isso. Vamos lá. 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, um dos arqueiros, né, que é líder, que é arcanjo, veio para me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Gente, você observa que o anjo está dizendo que ficou aqui, com os reis da Pérsia. Porque se tem rei para ser constituído na Pérsia, na terra, primeiro tem que ter aqui em cima. Tá? E observa isso aqui. E observa. Deus precisa restaurar na nossa vida, como igreja, como líder, a nossa mente de governo. Isso que eu falei com minha esposa agora há pouco. Coisas a gente governa. Pessoas a gente lidera. Mas nunca vamos ter uma boa liderança sem antes ter uma mente de governo. Tá? Observa que isso aqui é de muita importância no tocante ainda a palavras. Os céus, por intermédio de Deus, através de Cristo Jesus, nos deu poder. Lembra em Mateus 16? Pedro, eis que eu te dou as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Olha a autoridade que Deus liberou para o homem, liberou para Pedro como igreja. Então a gente precisa tomar posse novamente. Ao invés da gente amaldiçoar o Brasil, abençoar o Brasil. Ao invés da gente amaldiçoar o Rio, abençoar o Rio de Janeiro. Ao invés da gente amaldiçoar o nosso bairro, abençoar o nosso bairro. Tá? Porque Deus nos deu esse poder de governo. Lembra o que diz lá em Mateus? Jesus dizendo, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer ao monte, passa daqui e vai para acolá. Gente, não é literal isso aqui. Não é você dizer para uma montanha, passa para um lado e para o outro. Não é literal, é figurativo. Montanha ali significa resistência, dureza. Tipologicamente, são poderes das trevas. E quando eu libero a palavra, quando eu libero o comando, acontece. Só que muitas das vezes, a igreja, que somos nós, temos liberado o comando de forma errônea. Pega isso aqui, começa a liberar comando sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre a tua família, e você vai ver tudo transformado para a glória de Deus. 14.
Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é para muitos dias. Só um adendo aqui, só um adendo. Você vê que Daniel ora e automaticamente a resposta dele fica retida na região celeste. E pela insistência dele, veio Miguel para poder liberar aquilo que já foi liberado. Pega isso aqui. A persistência quebra a resistência. Eu vou repetir. A persistência quebra a resistência. A gente às vezes desiste muito fácil de algo que almejamos, de algo que idealizamos. Porém, a palavra de Deus para nós hoje é o quê? Insista, persista, porque a sua insistência, ela vai quebrar a resistência. Quer ver uma coisa aqui? Deixa em Daniel aberto, eu preciso te dar um texto aqui. Deixa Daniel aberto, nas minhas anotações. Olha que texto poderosíssimo. Abre, por favor. Deixa Daniel aberto. Abre, por favor, em Jó. Jó. Esse texto é muito poderoso. Abre em Jó. Opa, calma aí. Jó 14. Gente, olha que precioso. As águas, Jó 14, 19. As águas desgastam ou gastam as pedras. Na sua tradução está como, vida? Gastam. Sim. Deixa eu pegar uma outra tradução aqui para poder fazer uma comparação. Jó. Marca esse texto na Bíblia de vocês. Ó, na King James diz assim, ó. As águas gastam as pedras. Tu lavas as coisas que crescem do pó da terra. E tu destrói a esperança do homem. Vou ler a nossa tradução aqui que é mais usada. As águas desgastam as pedras. As cheias afogam o pó da terra e tu fazes perecer a esperança do homem. Pega só o início daqui, para a gente poder pegar essa premissa, esse viés e pontuar o que estamos falando aqui. As águas desgastam ou gastam as pedras. Eu pergunto, você me responde. Você já viu alguns recifes, alguns rochedos que tem buraco, que tem cratera? Sabe quem fez aquelas crateras, aqueles buracos? As águas. E eu pergunto, você me responde, o que é mais resistente? A água ou a pedra? A pedra. Mas por causa da insistência da água, ela desgasta a pedra. Mesmo a pedra sendo resistente, a água sendo não tão resistente assim, ela por muito bater, por muito ali ficar focado, ela desgasta a pedra. Então pega isso aqui, não desista, persista nos seus ideais, nos seus objetivos. O próprio Cristo vai dizer, aquele que bate, a porta abre-se-vos-á. Então, automaticamente, nós, como seres humanos, desistimos com muita facilidade. E não é isso que os céus querem, não é isso que o Eterno quer pra gente. Tá? Por causa da insistência de Daniel em orar, que Deus envia um anjo para quebrar a resistência. Porque existem coisas
que você orou, oh Jesus, e já foi liberado. E ela precisa que você continue insistindo para que ela possa ser liberada e para que você possa vivenciá-la no seu cotidiano, no seu dia a dia. Voltamos para Daniel, capítulo 10. Toma uma aguinha aqui. Vamos lá, 15, ó. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios, então abri a minha boca e falei. E disse àquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram em mim dores, e não ficou força alguma. Eu não vou continuar a leitura porque a gente já pegamos o foco que a gente queria, tá? Que é o que ficou retido no mundo, no Mesorânio, na região celestial, tá? Pega isso aqui. Existem coisas que Deus já liberou, só que precisa ser automaticamente destravada no mundo espiritual, tá? No mundo espiritual não, na região celestial. Vamos lá, outro texto. Efésios 6, versículo 10. Vamos ver até qual versículo vamos ler. Efésios capítulo 6, até o versículo 18. Obrigado. Vamos lá. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra hostes espirituais da maldade. Aonde? Nos lugares celestiais. Aonde? Nos lugares celestiais. Nos lugares, olha aqui, gente, alunos, nos lugares celestiais. Em alguns lugares aqui, nesse céu celestial, aqui nesse mundo celestial, aqui nessa região celeste aqui, é que a luta começa, tá? Gente, a luta não começa aqui embaixo. A luta começa no Mesorânio. Eu acho interessante, dentro da criação de Deus, a águia. A águia, quando ela vai lutar contra a cobra, ela não luta com a cobra no seu terreno, na sua região. Ela pega a cobra com as suas garras e leva a cobra para o alto. Pega isso aqui. Ela leva a luta para o alto. E automaticamente, levando a luta para o alto, ela vence. Isso aqui é pra gente que estamos lutando em território errado. E eu convido você a levar a tua guerra, a tua luta, para o alto. Porque pega isso aqui. Você que já teve a experiência de pescar. Eu já pesquei muito raro. Eu já pesquei. Muitas das vezes a gente pega um peixe por sentir que o anzol, vou usar o anzol, então quem já pescou de mulinete vai saber o que eu estou falando. Eu nunca pesquei de mulinete. Só de anzol, com aquela varinha de bambu, com uma linha de nylon e com anzol, enfim. Mas quando você fisga o peixe, eu vejo alguns documentários sobre pescaria, e eu vejo as pessoas lutando com o peixe no mulinete, e quando vai tirar o peixe da água, a visão que eles têm do peixe foi quebrada pela expectativa da força que o mesmo tinha dentro da água. Porque quando estava dentro da água, o peixe na linha, no mulinete, a luta com o pescador, tinha uma força excomunal.
Mas quando o peixe saiu fora da água, era um peixe pequeno. Mas o peixe estava com tanta força na água, porque é o seu terreno. É o seu lugar de origem. Quando você está no seu lugar de origem, no seu habitat, você prevalece. Você tem força. Então, eu convido você para pegar todas as lutas que você tem vivenciado, que você está vivenciando, a levar ela para o alto. Tá? Eu acho muito tremendo esse texto aqui, que vai dizer, ó, e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tá? Eu vou tirar foto do quadro, tá? E vou depois colocar no grupo, tá bom? Vou apagar o quadro aqui. Eu tirei foto, depois coloco no grupo. Mas eu preciso, como educador, passar algo para vocês aqui. Quer ver? Abra, por favor. Aqui, nós não vamos ler até o 18 de Efésios, capítulo 6, porque nosso foco é nos lugares celestiais. Abre, por favor, em Jó. Abre em Jó. Deixa eu criar uma ideia aqui. Nossa, perdão. Ô Cristo! Vou ficar assim que assim vai ficar melhor. Tá com a carinha triste, né? Tá bom? Abra, por favor, em Jó. Jó capítulo 1. Capítulo 1. Vamos lá. Deixa eu criar uma ideia com vocês aqui. Jó capítulo 1. Vou ler 1:6. Versículo 6. Depois capítulo 2, versículo 1. Tá? Olha o que diz. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Uma observação aqui. Vou colocar aqui uma observação. Observação aqui. Essa palavra, filhos de Deus, é binei em hebraico.
Ha-Elohim. Tá? Dá uma setinha aqui, vou botar pra cá. Essa expressão Binei Ha-Elohim nunca pode ser empregada para homens, para mulheres, para seres humanos. Essa palavra filhos de Deus aqui em hebraico é Binei Ha-Elohim, tá? Vou botar aqui, ó, filhos de Deus, tá? Então, uma observação aqui. Vamos lá. Talvez você possa perguntar que assim, professor, por que você não colocou um E aqui? Eu não coloquei um E aqui proposital, tá? Para te mostrar que Deus não se define. Deus é indefinido. Quando eu coloco um E aqui, eu estou mostrando que Deus está sendo definido, tá? Dentro da ótica grega, ótica helenística, tá? Mas não tem problema se você quiser colocar um E para que você possa entender melhor, tá? Uma observação aqui. Na leitura de Jó, capítulo 1, verso 6, que vindo um dia em que os filhos de Deus, Binei Ha-Elohim, vieram apresentar-se a Deus, veio quem? Satanás. Veio Satanás entre eles. Tá? Eu preciso colocar aqui, que eu coloquei antes da luz para um, o outro eu vou colocar aqui que é o cão, tá, gente? Cão não, né, tadinho, né? Uma associação muito injusta. Ó, Satanás. Isso aqui é importante para você, por quê? Porque eu já vi pregador dizer que ele veio até aqui no Eporâneo. Se ele viesse até aqui no Eporâneo, tá dando para ver? Aqui em cima? Tá, o Eporâneo. Se ele viesse aqui em cima, ele não precisava ser jogado por terra. Sim. Ele foi jogado por terra por quê? Tá? Então essa reunião, né, que eu posso dizer, foi feita aqui no meio, entre um e outro. Deu pra pegar? Tá? Por quê? Porque todos os anjos, seja da luz ou das trevas, têm que prestar relatório a Deus. Tem que ter prestações de conta, tá? Gente, talvez você possa chocar, eu preciso grifar isso aqui. Você possa se chocar e dizer assim, ó,
Mas pastor, professor, se Deus está marcando um encontro com os filhos dele, por que Satanás veio também? Isso aqui vai te chocar. Mas eu preciso te dizer, Satanás, mesmo sendo Satanás, é filho de Deus. Por ele ser anjo. Sendo ele anjo, ele é espírito. E sendo espírito, foi gerado por Deus. Zacarias 12:1 diz que Deus gera o espírito do homem dentro dele. Porque Deus gera espíritos dentro dele. Tá? Tá acabando ele, vai passar contigo. Falta quanto? 20 segundos. 20 segundos? Então tá, a gente vamos dar pausa nesse vídeo aqui, tá? E vamos dar continuação no próximo vídeo, ainda falando sobre isso, tá? Talvez eu tenha que ser até redundante de novo, para você poder não perder nada, tá bom? A gente continua no próximo vídeo. Segura aí, Vitor.